Bom dia, meus amigos. As manifestações do povo venezuelano têm sido inspiradoras. As pessoas sem renda, sem comida, tomaram as ruas da Venezuela contra a fraude do tirano Nicolás Maduro. Diante dessas manifestações, tem algo surpreendente. Algumas facções criminosas, quadrilhas e gangues decidiram ficar do lado do povo. Tem vídeos na internet de gangues, de narcotraficante e de quadrilhas armados falando que não vão parar, não vão descansar enquanto não tirar Maduro do poder. Olha que loucura! Eu cheguei a ver um cartaz interessantíssimo, um desses manifestantes da Venezuela dizendo assim: nos tiraram tudo até o medo. O povo está tão destruído, tão arrebentado, que eles decidiram ir para as ruas. Justamente por isso, porque perderam o medo, e eu vi esse coletivo de gangues lá da Venezuela dizendo justamente isso. Nós vamos apoiar o povo. O povo não tem arma nenhuma, pelo menos agora começa a ter uma. Esse episódio deflagra uma resistência armada através dos bandidos. E veja bem, os bandidos têm demonstrado muito mais vergonha na cara do que os comunistas do Brasil, do MST e do que o PT. Esses bandidos venezuelanos têm demonstrado mais vergonha na cara do que os comunistas da Venezuela e os comunistas brasileiros. Isso é inacreditável. E no vídeo de hoje, trazemos a coluna sensacional de Caio Coppola, falando verdade sobre o fracasso cultural das Olimpíadas de Paris e o cinismo do desgoverno Lula não se pronunciar de forma veemente contra a fraude do seu companheiro Nicolás Maduro na Venezuela. Confira. Coppola, o Brasil age certo e deve esperar para aceitar o resultado eleitoral da Venezuela? Olha, é claro que o Brasil não pode aceitar o resultado fraudulento das eleições manipuladas da Venezuela. Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, contrariando aqui todas as pesquisas independentes de intenção de voto que apontavam para uma vitória folgada da oposição democrática, o Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela anunciou a eleição do amigo e companheiro de Lula da Silva, o ditador assassino e narcoterrorista Nicolás Maduro. É mais uma evidência de que a democracia na Venezuela não passa de uma piada. Mas, antes de enfrentar o tema, eu preciso me manifestar, é uma questão pessoal minha, sobre outra piada internacional, uma Olimpiada, se vocês me permitem o trocadilho. A nossa medalhista olímpica e bicampeã mundial de skate, a Raíssa Oliveira, está ameaçada de receber uma advertência do COI, o Comitê Olímpico Internacional, por fazer gestos proibidos durante a competição. Aí você me pergunta, seriam estes gestos obscenos? Não, de maneira alguma. As obscenidades estão liberadas, pelo menos a julgar pelo mau gosto na abertura da edição francesa das Olimpíadas. Os gestos da Raíssa, que estão sujeitos à punição, foram ditos em libras, a linguagem de sinais, e significam literalmente: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui uma adaptação de João 14,6. Aparentemente o COI não vê problemas em apresentações eróticas para celebrar jogos esportivos, mas se escandaliza com a liberdade de crença dos atletas. C'est triste et bizarre. Então, que a Raíssa, esse jovem orgulho da nação brasileira, encontre forças no mérito da sua vitória e também na sabedoria bíblica. Seja forte e corajosa. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor estará com você por onde você andar. Isso é Josué 1:9. Mas, enfim, vamos voltar aqui à piada da vez. Essa narrativa de democracia que a ditadura da Venezuela tenta impor aos alienados, aos desinformados e aos idiotas úteis de plantão. Assim que eu cheguei à redação, o Arena CNN exibia a seguinte tarja, aspas, Rússia, China e Cuba parabenizam Maduro. Por que será? Será pelo profundo amor do Partido Comunista Chinês pela democracia? Ou será por causa do apreço que a ditadura em Cuba tem há tantas décadas pela liberdade de expressão? Quem sabe não é pelo respeito do Kremlin russo pelas minorias e pelo direito dos povos se autodeterminarem, como acontece, por exemplo, lá na Ucrânia. Então, assim, ironia e sarcasmo à parte, aqui no Brasil, a gente não ficou tão para trás, infelizmente. Eu destaco aqui um dos trechos da nota oficial do Itamaraty, que diz o seguinte, aspas, o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral na Venezuela. Pacífico.
Vamos lá. Opositores afastados do processo eleitoral por decisões judiciais e administrativas ilegais, flagrantemente ilegais. Atentado contra a vida da principal líder oposicionista. Prisão de mais de 70 políticos durante a campanha eleitoral. Censura e fechamento aí de dezenas de canais de sites noticiosos críticos ao regime. Eleitores impossibilitados de votar. Isso tanto na Venezuela quanto no exterior, e vamos lembrar que 25% dos venezuelanos está fora do país. Roubo de urnas por grupos armados ligados ao chavismo, intimidação de eleitores, intimidação de manifestantes. E aí vem o Itamaraty falar em caráter pacífico da jornada eleitoral. Então tá, né? Mais uma aí para os anais de uma república que é comandada pela auto-intitulada viva alma mais honesta do país. E aliás, falando nele, o principal garoto propaganda da ditadura na Venezuela, o silêncio do Lula da Silva sobre esse escândalo, ele é tão ensurdecedor quanto compreensível. Mas graças a Deus, outros líderes da esquerda latino-americana já fizeram a coisa certa e manifestaram aí críticas ao processo eleitoral venezuelano. Para ficar em um exemplo, o presidente chileno afirmou que não reconhecerá qualquer resultado que não seja verificável e exigiu total transparência das atas de votação e do processo eleitoral. Daí a gente vê a importância de um sistema de votação que garanta o voto livre e secreto, de um lado, e também a contagem pública e auditável dos votos, de outro. Nesse sentido, o ilustre ministro Alexandre de Moraes nos assegurou que, aspas, o Brasil tem o sistema mais eficiente, invulnerável e transparente de eleições de todo o mundo e que, hoje em dia, as urnas são motivo de orgulho. E é óbvio que a gente concorda sem ressalvas. Contudo, segundo o Datafolha de dezembro de 2022, só 42% dos brasileiros confiam muito nas urnas eletrônicas brasileiras. E de acordo com a Poder Data do mesmo mês, 36% dos brasileiros, ou seja, praticamente 4 em cada 10 eleitores, não acreditam que a contagem dos votos é segura. Então, talvez fosse o caso de implementar algumas medidas, né, para aprimorar ainda mais o nosso sistema e a sua capacidade de auditagem, mesmo sabendo, como disse o ministro, e a gente faz questão de frisar, que nós temos o que há de melhor no mundo, muito diferente do que acontece lá na Venezuela. Sensacional as colocações de Caio Coppola, do qual a gente tem de bater palmas e até ficamos surpresos do canal CNN Brasil dar vida longa ao debatedor Coppola, que praticamente destrói a esquerda todos os dias na programação da emissora progressista. Meu nome é Julian Costa e faço parte da equipe do canal Endireitei. Deixe o seu comentário sobre o que você achou da fala de Caio Coppola e reitero o aviso de que o YouTube tirou a verba de publicidade do nosso canal desde fevereiro de 2023. E desde então, o nosso canal tem se sustentado através da colaboração de vocês. Pedimos a vocês, dentro de suas condições, que façam qualquer colaboração através da chave Pix descrita na tela. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.